Pela sua experiência, Davidson, você acha então que a Unasul não sairá do papel? Eu vejo muita dificuldade, eu entendo que a Unasul é muito ambiciosa e que há poucos indícios práticos, tangíveis, que ela possa atingir os seus propalados objetivos. Mas por que a América do Sul não consegue trabalhar em função desse conceito de unidade? Lembrando que há pouco tempo se falou até na criação de um Conselho de Segurança da América do Sul, nos mesmos moldes da OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte. E justamente, uma questão interessante também, uma vez que a gente pode observar, nos anos 2000, no século XXI, a gente pode observar uma emergência de governos com uma vinculação histórica a partidos de esquerda e quase como um efeito dominó, né? Esse fenômeno varrendo o continente sul-americano, mas esbarrando em alguns pontos de resistência. E eu vou citar dois, dando ênfase em um. Né? A gente pode pensar que o Peru de Alan Garcia é um regime com uma inclinação mais da direita política e principalmente a Colômbia do Álvaro Uribe. Esse choque ideológico, essas tensões, né, políticas, tem envenenado um pouco as perspectivas de integração. Haja vista, recentemente, a gente viu as declarações de guerra de parte a parte, envolvendo Hugo Chávez e o próprio Álvaro Uribe. Né? Hugo Chávez como um bastião dessa esquerda, supostamente revolucionária, né? Os bolivarianos fazendo remissão, inclusive, ao Simão Bolívar, Até o o líder Chaves pensou na criação da ALBA, da né? ALBA. A ALBA já tem, inclusive, alguns membros, né? Alguns membros, né? A Bolívia, a Nicarágua, o Haiti, né? Mas Cuba, mas realmente não vejo como um projeto substancioso, não. É mais retórico. Agora, Davidson, eu queria que você analisasse a política brasileira, a política exterior brasileira para a América do Sul especificamente, podendo fazer uma comparação entre a condução do ministro Celso Amorim e a condução da política externa na época de Fernando Henrique Cardoso. Perfeitamente. Com o Fernando Henrique Cardoso, a gente teve dois ministros das Relações Exteriores, né? O Luiz Felipe Lampreia e o Celso Laffer. E eles tinham um entendimento de que o Brasil deveria investir principalmente nos parceiros tradicionais, que são os Estados Unidos da América e a Europa, os países europeus. Quando assume Luiz Inácio Lula da Silva, ele traz consigo o Celso Amorim e eles formulam uma política externa mais voltada para o Sul, né? O conceito-chave aí de cooperação Sul-Sul. A América do Sul passa a ser fundamental, assim como a África, assim como países da Ásia, países periféricos, né, da periferia do sistema internacional, ganham em estatura. Uma iniciativa importante nesse sentido é a chamada de IBAS, que é uma trinca de países emergentes, a Índia, Brasil e África do Sul, e esses países vêm elaborando políticas comuns, vêm discutindo estratégias de inserção na economia internacional, na política internacional. Um outro tema relevante também é a tentativa de o Brasil conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil, para conseguir esse objetivo, tem feito uma diplomacia com os países do Sul muito forte, né? Tem buscado apoio junto à Índia, China, países africanos. Tá aí que seria, deixe-me ver se eu estou concluindo certo, que seria importante para a política externa brasileira, essa chamada política de solidariedade Sul-Sul, é isso que seria importante que a Unasul firmasse? Acho que você conclui bem, muito bem, acho que é por aí mesmo. É, seria uma espécie de um arrimo, né, local. A Unasul seria uma referência institucional do nosso continente. Estamos falando, já que estamos falando na América do Sul, professor Davidson, gostaria de também analisar a situação da Amazônia, dessa discussão, somente em relação a Roraima, Problemático. a área indígena. O que vai dar isso? Pois é, a gente tem duas vertentes aí nessa questão. A Amazônia sempre foi um problema da política externa do Brasil. Sempre, desde o século XIX, com algumas umas investidas dos Estados Unidos. E a toda hora ela volta à pauta, volta à imprensa, porque é um dos nervos dessa política externa.
São dois, na verdade, o Sul e a região amazônica, né? Mas as questões do Sul acho que já estão mais ou menos equacionadas, as fronteiras, e nos restou esse grande problema que é a Amazônia. Problema, sobretudo, porque ela carece de um sistema de vigilância efetivo. Existe a questão ambiental, hoje muito em voga, e o Brasil é um dos vilões ambientais, em relação ao desmatamento principalmente. Então essa questão de Roraima, né, da reserva Raposa, Serra do Sol, ela vem suscitando uma série de questionamentos, não só internos, mas também dos Estados Unidos, de países da Europa, quanto à capacidade real que o Brasil tem de cuidar dessa floresta que é concebida como um reservatório de recursos energéticos, recursos naturais, etc. Quais são as duas vertentes, então, que estão em choque aí? Uma vertente mais militar, que entende que a ênfase deve ser na defesa do território, da soberania nacional, e uma outra vertente mais ambientalista, que entende que os indígenas têm alguns direitos, que esses direitos devem ser conservados e respeitados a todo custo. Esse é que é o choque. O que vai dar? Acho que alguma solução de meio termo, né? Alguma solução de compromisso em que o Brasil vai tentar garantir a integridade das suas fronteiras, mas tentando acomodar isso ao mandamento constitucional, inclusive, de respeitar as reservas indígenas, enfim, alguma solução nesse sentido. Professor, muito obrigado ao senhor por essa participação aqui no Mundo Político. Às ordens. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais do UniBH, Davidson Lopes. O Mundo Político volta em instantes.